comportamentais associadas à disfunção fisiológica e fatores físicos. A nossa equipe é formada por Danilo Nogueira, Isabela Guiar, Geisma Batista, Sabrina Oliveira, Andressa Nayara, Gustavo Luciano e eu, Amélia Araújo. Meu tema é transtorno da alimentação. Segundo a OMS, no Brasil, os transtornos alimentares, como a bulimia, anorexia e compulsão alimentar, afetam cerca de 4,7% da população. Transtorno alimentar são doenças psiquiátricas graves que afetam a forma como o paciente se relaciona com a comida. Então, vou citar alguns tipos de transtornos alimentares e seus respectivos sintomas. Hipergrafia deriva de um transtorno mental onde o paciente sofre de problemas traumáticos que enfrentou em algum momento da vida. Entre eles estão perda de uma pessoa querida ou até de bens materiais, acidentes ou partos. Os sintomas é ganho de peso, em alguns casos, sentimentos de culpa ou ansiedade. Anorexia nervosa é um transtorno alimentar resultado da preocupação exagerada com o peso corporal e que pode provocar problemas físicos graves. A pessoa se olha no espelho, embora extremamente magra, se enxerga obesa. O transtorno ocorre comumente em mulheres adolescentes ou jovens, ou numa criança perto da puberdade, ou mulheres de mais idade perto da menopausa. Com medo de engordar ainda mais, exagera nas atividades físicas, faz uso indevido de laxantes e diuréticos. Os sintomas: perdas exageradas e rápidas de peso sem nenhuma justificativa. Visão distorcida do próprio corpo. Recusa participar das refeições familiares. Usa roupas largas para disfarçar a magreza. Nos casos mais graves, o IMC chega a ser inferior a 17. As causas: predisposição genética, conceito atual de moda que determina a magreza absoluta como padrão de beleza e elegância. Tratamento da anorexia nervosa. É formado por uma equipe, por nutrólogos, nutricionistas, profissionais de saúde mental, psiquiatras e psicólogos. Em casos mais graves, é necessária a hospitalização. Bulimia nervosa é a ingestão de quantidade de alimentos em um curto intervalo de tempo. É um distúrbio de imagem em qual o paciente não consegue aceitar seu corpo na forma como ele é. Ou seja, tem a impressão de que está acima do peso em níveis acima da realidade. Os fatores que podem contribuir para seu desenvolvimento são fatores genéticos, psicológicos, traumáticos, familiares, sociais e culturais. Os sintomas mais comuns: ter medo de ganhar peso, usar suplementos diários de perda de peso, perder o controle sobre o que come, comer em excesso até sentir desconforto ou dor, forçar o vômito após comer. Tratamento: a participação da família é indispensável. O paciente precisa sentir que não está sozinho. Especialistas indicados são clínicos, psicólogos, psiquiatras e nutricionistas, além de terapias individuais de grupo com a família. Anorexia nervosa ou bulimia nervosa atípica devem ser classificadas como transtorno alimentar não especificado. É importante fazer um adequado diagnóstico diferencial com outras patologias clínicas e psiquiátricas e visando equilíbrios
desastrosos, evitando equilíbrios desastrosos. A prevenção é evitar críticas, estimular uma relação saudável com a comida, pois pais e educadores devem estar atentos, muito cuidados com as redes sociais, acompanhar sempre, praticar atividades físicas, uma dieta saudável sem exagero, sem mirar por uma perfeição, por uma magreza que muitas vezes pode comprometer a saúde física e mental. Para finalizar, lembrando que dia 2 de junho é o Dia Mundial de Alerta para os Transtornos Alimentares. Anorexia nervosa ou bulimia nervosa atípica devem ser classificados como transtornos alimentares não especificados. É importante fazer um adequado diagnóstico diferencial com outras patologias clínicas e psiquiátricas, evitando equívocos desastrosos. A prevenção é evitar críticas, estimular uma relação saudável com a comida. Pais e educadores devem estar alertos, muitos cuidados com as redes sociais, acompanhar sempre, praticar atividades físicas, uma dieta saudável sem exagero, sem mirar por uma perfeição, por uma magreza que muitas vezes pode comprometer a saúde física e mental. Para finalizar, lembrando que dia 2 de junho é o Dia Mundial de Alerta para os Transtornos Alimentares. Bom, o nosso grupo vai falar sobre síndromes comportamentais associadas às disfunções fisiológicas e fatores físicos. Vou comentar sobre a categoria F51, que são transtornos não orgânicos do sono devido a fatores emocionais. Através da CID-10, podemos identificar os transtornos do sono, que são eles: insônia não orgânica, hipersônia não orgânica, transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores não orgânicos, sonambulismo, terrores noturnos, pesadelos, outros transtornos do sono devido a fatores não orgânicos e transtorno do sono devido a fatores não orgânicos não especificados. Código F51/0, que é a insônia não orgânica, que nada é mais do que, na insônia, o sono é de quantidade e qualidade não satisfatória. E ela pode ter transtornos e ela pode causar muitos transtornos mentais e físicos. A F51.1 é a insônia não orgânica. Ela seria o quê? É um estado de insônia, de sonolência diurna, né, que você passa o dia todo tendo muito sono, ataques de sono excessivo que não tem como explicar. Então, quando chega numa situação dessa, acaba prejudicando tudo, né? Geralmente, durante o dia a gente trabalha, então a gente precisa dormir bem durante a noite para poder a gente manter a tarde, o dia todo bem, para poder ter o nosso tempo, né? Temos muitas coisas a fazer. E acontece isso, é sempre bom procurar uma ajuda médica. Bom, e o F51.2 são transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores não orgânicos. O que seria isso? É uma ausência de sincronidade entre os horários. Às vezes você sente vontade de dormir à noite, né, durante a noite, e tem épocas que você sente vontade de dormir só durante o dia, né, que é, igual falar, a hora hipersônia, que nem é o tema anterior. O código F51.3, que é sobre o sonambulismo, é uma alteração de estado da consciência associada a fenômenos do sono e de vigília. Geralmente acontece em muitas situações, quem tem sonambulismo, de estar dormindo e levantar. Tem pessoas que querem dirigir, tem pessoas que querem cozinhar. Existem pessoas que perdem até a vida, porque geralmente quem mora em prédios e tem um sonambulismo muito severo, já aconteceu, conheço casos uma pessoa que tinha sonambulismo, acordou durante a madrugada e pulou do prédio. Então é uma coisa que coloca em risco a vida da pessoa.
O código F1.4 são terrores noturnos, que seria consiste em episódios noturnos de terror e pânico extremos, associados a uma vocalização intensa, que dá agitação motora, hipofuncionamento neurovegetativo. Como é que eu posso dizer? Esses terrores noturnos, simplesmente, graças a Deus eu não tive, nunca tive, espero não ter, mas a pessoa ela acorda como se ela tivesse em um filme de terror. São situações assim que muitas vezes a gente sorri escutando casos, né? Mas é uma coisa que é muito difícil para quem sofre com isso. Oi pessoal, eu sou a Sabrina e eu vou falar de disfunção sexual. As disfunções sexuais, elas dizem respeito a diferentes manifestações, segundo as quais uma pessoa é incapaz de participar de uma relação sexual como ela desejaria. A resposta sexual é um processo psicossomático e, mais comumente, processo tanto psicológico quanto somático. Os dois intervêm na causação da disfunção sexual. Os distúrbios do desejo sexual e as alterações psicofisiológicas caracterizam o ciclo da resposta sexual e causam acentuado sofrimento e dificuldades interpessoais. Olá, boa noite. Eu sou Danilo e irei falar um pouco sobre o CID-F53, que relata os transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, não classificados em outra parte. A depressão pós-parto ela é uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança que acontece logo após o parto. Bom, raramente a situação pode se complicar e evoluir para a forma mais agressiva ou extrema, conhecida como psicose pós-parto. A principal causa dessa depressão é o enorme desequilíbrio das taxas hormonais em decorrência do término da gravidez. Outros fatores que podem causar ou ajudar a provocar a depressão pós-parto são privação de sono, isolamento, alimentação inadequada, sedentarismo, falta de apoio do parceiro, falta de apoio da família, depressão, ansiedade, estresse e outros transtornos mentais, né, como vício em crack, álcool, outras drogas. A psicose pós-parto é a condição grave, mais suscetível, né, de afetar as mulheres que têm distúrbios bipolar ou histórico de psicose pós-parto. Os sintomas que começam geralmente durante as primeiras 3 semanas após o parto incluem a desconexão com o bebê e pessoas ao redor, sono perturbado mesmo quando o bebê encontra-se dormindo, pensamentos confusos e desorganizados, vontade extrema de prejudicar, de fazer o mal ao bebê, a si mesma ou a qualquer pessoa, mudanças drásticas no humor e comportamento. Bom, posso incluir também alucinações que podem ser visuais, auditivas ou olfativas. Pensamentos delirantes e irreais. O CID-10 apresenta alguns subtítulos que complementam essa linha de raciocínio, como, por exemplo, a depressão em mulheres pós-parto ocorre geralmente no período de 4 semanas após ter dado à luz, ou seja, o parto. O grau de depressão varia do grau mais leve ao grau mais grave, que seria o grau psicótico. F53.1, transtornos graves. Psicose puerperal, que consiste no mais grave quadro psicótico, né, ou psiquiátrico. Podem levar a mulher de 1 a 2 a cada 1000 mulheres, né, no período do nascimento do bebê às 6 semanas pós-parto, né.
Outros transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério não classificados em outra parte, assim como o F53.9, que relata os transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério não especificados. O que eu posso dizer mais a respeito disso é que o tratamento da depressão pós-parto ele é feito individualmente, conforme cada caso, com medicamentos antidepressivos, combinado aí também com uma psicoterapia. Para o tratamento ser eficaz, é recomendado que ambos os pais participem de todo o processo. Existem também aí psiquiatras, psicólogos especializados no tratamento de depressão pós-parto. Esse tratamento é oferecido de forma integral e gratuita pelo nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Conforme cada situação, também podem ser recomendados exercícios para fortalecer os laços entre paciente e bebê. Terapia hormonal. No caso de psicose pós-parto, é também necessário um tratamento imediato, muitas das vezes hospitalar. É importante lembrar que o tratamento para a psicose pós-parto pode afastar a mãe do bebê por muito tempo e tornar a amamentação um pouco difícil. E alguns medicamentos utilizados para tratar a psicose pós-parto não são recomendados para mulheres que estejam amamentando. Isso é um fator super importante. Gente, importante lembrar que no SUS os profissionais são inteiramente capacitados para identificar esses problemas no período do pré-natal, os sinais e fatores de risco que podem levar a gestante a desenvolver depressão após o nascimento do bebê. As equipes de saúde da família podem solicitar o apoio matricial dos profissionais de saúde mental por intermédio do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, o NASF, ou de outras equipes de saúde mental do município. Alguns casos considerados mais graves que precisam de um cuidado intensivo devem ser encaminhados ao Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, ou outros serviços de referência em saúde mental do município. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, o vídeo continua. Boa noite, então, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre o tema F54, CID F54, sobre fatores psicológicos ou comportamentais associados a doença ou transtornos nessa parte. Então, o uso desse CID é importante também não só para médicos que usam para escrever aos pacientes, mas sim para pesquisadores na área da saúde que pesquisam sobre as demais doenças desse CID. Então, determinada incidência, esse CID prevalece também muito na enfermidade, sobre distúrbios psíquicos atribuintes a esses, vamos dizer, os pacientes que que desenvolvem esses transtornos, eles têm inquietude, têm conflito com eles mesmos, não conseguem, vamos dizer, ter controle também das emoções deles, e esses fatores, ele mexe até com o sentimental da pessoa, o emocional da pessoa. E ele também leva como, vamos dizer, levam a afecções físicas, tais como, por exemplo, asma, colite, mucose, dermatite, entre outras doenças que venham agravando. Eu vou estar falando aqui algo relacionado a abusos de substâncias que não produzem dependência. Assim como o próprio nome já diz, ele não produz uma certa dependência, mas podendo produzir alguns outros transtornos ou até mesmo aí podendo ocasionar algum tipo de doença
ou algo do tipo, sendo assim definido na CIP-10 como uso repetido e inadequado de substâncias isentas de potencial de dependência, que se acompanha de efeitos físicos, psicológicos nocivos, tendo uma ampla variedade de medicamentos à venda sob prescrição médica e também venda livre, tendo aí as drogas psicotrópicas como antidepressivos e neuroplásticas que não produzem a dependência, não só como antidepressivos e neuroplásticos, né, como também a questão de esteroides e outros hormônios, e também temos aí os antiácidos. Uma menor interação social. As fobias simples são as mais comuns, particularmente nas crianças, e caracterizam-se pelo medo de determinadas situações, como por exemplo a presença de animais, a exposição a alturas, a escuridão ou a tempestades. Boa noite. Como podemos ver a fala dos nossos amigos do grupo, podemos entender um pouco sobre as síndromes comportamentais associadas a disfunções fisiológicas e fatores físicos. Essas disfunções fisiológicas, elas tendem a acometer a parte interior da gente. É um comportamento que vem de dentro, que já é das nossas funções do organismo. E os fatores físicos são todos os fatores de fora que irão influenciar no nosso sistema fisiológico. Seja eles o trauma, possíveis frustrações do dia a dia. E os fatores fisiológicos, eles podem vir tanto de herança adquirida da família, quanto de possíveis acontecimentos. Todos nós, sujeitos em sociedades, estamos propícios a desenvolver uma possível síndrome, um possível transtorno. Isso é fato devido de que todo indivíduo ele sofre com o meio que vive ou por escolhas, né? Então, todo indivíduo ele está sujeito a esse tipo de acontecimento. Claro que quem tem carrega um fator genético é mais propício a desenvolver ao decorrer de uma possível época. Isso não é regra, tá? Isso pode acontecer. E os fatores físicos, eles estão aí no nosso dia a dia, influenciando instintivamente a gente. Todos nós estamos possíveis. No meu dia a dia, como eu trabalho numa unidade básica de saúde, em Luiz Mangues, a precariedade dos outros profissionais voltados para esse atendimento, nós atendemos muitos pacientes que são pacientes específicos de CAPS, ou até mesmo de internações psiquiátricas. E a enfermagem atua para amenizar e para cuidar desses pacientes, para suprir a falta de outros profissionais. Nós temos, sim, os profissionais, os psiquiatras, os psicólogos, então nós temos uma função com de multiprofissionais para atuar assistindo esses pacientes. A enfermagem ela atua de forma ampla, extremamente importante nesse assunto. Ela atua com acolhimento, com conversas, com projetos para chegar a esses pacientes. Nós temos pacientes de todos os tipos, os pacientes com transtornos adquiridos, com transtornos causados por funções do dia a dia. Nós temos pacientes que sofreu algum dano por alguma doença e desenvolveu algum tipo de comportamentos síndromes. Nós temos dentro dessas síndromes várias disfunções, como alimentação sexual. Então são transtornos que afetam sim a vida do indivíduo. E a enfermagem ela está aí para acolher e para dar uma melhor qualidade de vida, tanto no âmbito social quanto no âmbito familiar. A enfermagem ela atua muito dentro de um grupo familiar. Ela é feita para acolher, para dar uma assistência voltada ao indivíduo. A enfermagem ela é muito importante em todos os aspectos de patologias, e nessa patologia da saúde mental ela é muito importante. Nós temos aí
vários transtornos, como já havia dito, que são de suma importância. O indivíduo, ele também tem que entender e se auto-entender para melhor acontecer o tratamento, né? É muito importante com que ele entenda e se reconheça que ele precisa de ajuda para ficar mais fácil da gente entrar com uma ação e possivelmente ajudar esse paciente, né? Porque a enfermagem ela é feita de múltiplas entregas. O profissional se entrega e o paciente também se entrega. Então é muito importante. Para finalizar, eu quero ressaltar que nós devemos tomar muito cuidado. A gente, como profissional, devemos ter muito cuidado para não agir com preconceito, pois esses pacientes já sofrem preconceito no meio em que vivem, pois são considerados loucos, incapazes e tal. E a enfermagem ela tem que resgatar esse paciente e achar, não, dentro dentro do seu comportamento existe alguma coisa que vai te elevar, que vai te voltar a fazer parte da sociedade. O indivíduo ele tem vontade de se sentir parte de algo. E a enfermagem está aí para isso, para resgatar esse lado do paciente. As síndromes comportamentais associadas às disfunções fisiológicas e fatores físicos, ela vai do F50 ao F59. E dentro disso tem vários temas das síndromes comportamentais que já foram ditas pelos colegas e explicadas com excelência. E assim, qualquer dúvida, pode perguntar pra gente está disposto a responder. E o nosso trabalho é isso, e fazer com que vocês entendam que a enfermagem, ela é ampla. Você pode e deve escolher uma área para atuar. E a área da saúde mental ela é muito importante. E a enfermagem ela tem o dever e tarefa de cuidar do indivíduo como um todo. E lembrando, gente, que às vezes não é uma escolha, às vezes a pessoa já nasce assim e às vezes isso vem de fora, como já havia dito. Então é muito importante que a gente olhe para esses pacientes, para essas pessoas com cuidado, com carinho, como a gente olha para qualquer outro paciente que chega precisando da enfermagem. E é isso, o nosso trabalho finaliza agora e fica aí um momento para vocês tirarem as dúvidas. Muito obrigado e uma boa noite a todos.